Os preços dos combustíveis já estão a provocar o aumento do preço de bens essenciais. Isso nota-se, por exemplo, no preço do cabaz alimentar, que está a atingir máximos históricos. E as prestações do crédito à habitação também vão voltar a subir nos próximos meses. Por isso, temos razões, não para entrar em pânico financeiro, mas para, pelo menos, começarmos a estar mais atentos à forma como gerimos as nossas finanças pessoais e a tomar algumas medidas práticas. Por isso, vamos republicar um episódio de 2022, quando a inflação chegou aos 10%. A inflação, neste momento, ainda está muito longe desses valores, mas os princípios de que falei na altura continuam todos atuais. Se não ouviu nessa ocasião, agora é uma boa altura para o fazer. Boas poupanças! Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 €. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos tentando encontrar maneiras de melhorarmos as nossas finanças pessoais. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outras pessoas, de o classificar com as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir e deixe lá um comentário se assim o entender e envie também as suas perguntas em áudio se tiver alguma dúvida e achar que eu posso contribuir com alguma sugestão de resposta. Neste episódio, ou nesta boleia financeira, queria voltar a falar consigo sobre esta enorme dificuldade que todos nós estamos a sentir, eu também, em pagarmos as nossas contas ao fim do mês. Eu tenho dito ao longo de vários episódios no passado que há uma forma de nós minimizarmos a inflação, ou o impacto da inflação nas nossas vidas, nas nossas despesas, e vou recordar-vos algumas dicas simples, que é nós procurarmos sempre os valores mais baixos para todos os produtos que nós queremos ou precisamos, fazer uma lista de compras, planearmos as refeições, comprar exatamente a quantidade necessária para não haver desperdício, por exemplo, planear ao domingo as refeições de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado e domingo, para nós conseguirmos, por exemplo, ao jantar, fazer maiores quantidades para depois já termos exatamente aquilo que nós precisamos para o almoço. E, portanto, isto são dicas simples para quem precisa mesmo, de facto, levar isto ao cêntimo. Mas, de facto, e cada vez que eu vou às compras, ao longo das últimas semanas, apercebo-me que os valores os preços estão a preços incomportáveis para as nossas carteiras. E, portanto, isto vai exigir da nossa parte um controlo ainda maior da forma como nós gastamos o nosso dinheiro. E neste episódio quero falar-lhe de uma estratégia global que cada um de nós tem de adotar se quiser, não é, neste caso, já nem é vencer a inflação, no sentido de, toma lá, estás a ver, eu ainda consigo ter aqui uma poupança maior do que o valor da inflação. Está a ser cada vez mais difícil. Eu diria que nesta fase temos de adaptar os nossos objetivos financeiros mensais, se calhar até semanais, para ter o menor prejuízo possível. E, portanto, nesta fase, reduza todos, mas todos os seus gastos habituais. Mas primeiro comece por cortar a 100% todos aqueles que não são essenciais. Vou dar alguns exemplos.
que alguns obviamente não irão gostar, mas que provavelmente terá de ser se estiver mesmo ali no fio da navalha e se estiver mesmo com a corda na garganta. Quer dizer, despesas de anuidades, de associações, de ginásios, de assinaturas de revistas, de jogos, de, enfim, várias coisas. Sobretudo, eu estou a tentar alertá-lo para despesas recorrentes. Como é que você pode, de uma forma simples e prática, revisitar todas as suas despesas recorrentes? É muito simples. Por exemplo, basta ir ao nosso extrato do cartão de crédito, aquele que nós utilizamos para fazer aquelas comprinhas recorrentes, às vezes até jogos ou programas informáticos que nós utilizamos ou que nós assinamos uma vez e já nem usamos esses jogos, já não jogamos esses jogos ou já não utilizamos esses programas, se calhar ainda estão a ser cobrados. Há coisas recorrentes que são às vezes 1 euro, 2 euros, 3 euros, 7 euros, 15 euros, 10 euros por mês. Isto ao fim do ano, 10 euros por mês, ao fim do ano são 120 euros que nós não retivemos na nossa conta bancária. Portanto, pode ir ao extrato do seu cartão de crédito e ver quais são as suas despesas. Provavelmente vai encontrar lá também um balúrdio em refeições que são levadas a casa. Glovo, Uber Eats e coisas do género. Vai a perceber-se que se calhar anda a gastar mais dinheiro do que poderia. Não é que não possa, você pode. A prova é que o está a fazer. Mas pronto, também não são todas as pessoas que se podem dar ao luxo de ter esse tipo de despesas. Depois, deve ir ao extrato também mensal da sua conta bancária, das suas contas bancárias e ver todos os débitos diretos que estão a ser cobrados e que foram cobrados ao longo dos últimos 6 meses. Talvez se aperceba aí de dinheiro que está a voar todos os meses e que você não se apercebe. Portanto, nesta primeira fase, ponto 1, cortar a 100% despesas que não são absolutamente essenciais. O segundo passo é renegociar e mudar para empresas mais baratas em todas as outras despesas que tem e que obrigatoriamente deve manter. Estamos a falar da eletricidade, do gás, das telecomunicações. Se calhar já não está fidelizado a uma determinada empresa de telecomunicações e já pode escolher outra mais barata ou reduzir os serviços que tem. Avalie se ainda tem possibilidades financeiras para manter, caso as tenha, aquelas possibilidades de entretenimento, Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus, etc, etc, etc. Será que... já para não falar dos desportos, não é? Sport TV, Eleven, Benfica TV, Sporting TV, enfim, todos esses canais. Avalie, eu não lhe estou a dizer para deixar de gostar de ter esses canais, mas se tiver de cortar em alguma coisa, é desse tipo de despesas a que eu me estou a referir e que são aquelas que eu cortaria. Se eu tenho um serviço de engomadoria e eu estiver com dificuldades financeiras, se calhar vou ter de voltar a engomar lá em casa. Se eu tiver alguém a ir lá fazer limpezas a casa, enfim, com muita pena minha ou com muita pena vossa e da própria pessoa que também precisa do dinheiro para ganhar, mas se eu não o tiver, eu vou ter de cortar em algumas coisas. E isso não é essencial. Jantar fora não é essencial. Ir ao cinema não é essencial. Há formas alternativas de ver filmes, de nos entretermos. Se calhar não preciso comprar livros, posso ir buscá-los à biblioteca. A própria biblioteca, eu já fiz esta reportagem, tem videotecas. Posso requisitar filmes, posso requisitar jogos. Não só jogos de computador, mas jogos de tabuleiro, por exemplo, também. Portanto, há uma série de alternativas em que eu não tenho de me prejudicar culturalmente, pedagogicamente, para poupar dinheiro. Portanto, pense em tudo aquilo que está a gastar dinheiro
e que possa eventualmente cortar. E, portanto, já falei da eletricidade e gás é mudar para o regulado, meus amigos, a menos que tenham bons descontos no liberalizado. Já agora uma dica adicional. Há pessoas que querem fazer um contrato novo logo no mercado regulado. Isso não é possível a menos que tenha tarifa social. Portanto, vai ter de primeiro fazer um contrato numa empresa do mercado liberalizado que não tenha tarifa regulada. Vou repetir, que não tenha tarifa regulada, ou o equivalente à tarifa regulada, melhor dizendo, e depois, logo a seguir, no mês a seguir, a receber a primeira fatura. Então aí sim muda para o mercado regulado. É uma forma de poupar e de se proteger de aumentos futuros. Se há melhores alternativas no mercado liberalizado novamente, depois aí regressam ao mercado liberalizado, não há problema nenhum com isso. Depois chegamos então àquela parte por onde nós começamos, que é na parte da inflação, e a inflação não contempla a prestação da casa, portanto, praticamente todas estas poupanças que fizeram nas sugestões anteriores vão ser gastas, portanto não vai ser para poupar para pôr de lado. Isso é que era bom. Não vai conseguir. Porquê? Porque se tiver um crédito à habitação, todo esse dinheiro que vai conseguir poupar mensalmente, reduzir nas suas despesas globais mensais, vão servir para entregar ao banco por causa do aumento da Euribor. Isto é terrível e não vai chegar em muitos casos. Infelizmente não vai chegar. Por isso é que eu lhe digo que muito provavelmente vai ter de ir às poupanças. Mas para as poupanças renderem o máximo possível, durante o maior número de meses possível, vai ter de fazer imediatamente estes cortes que lhe mencionei anteriormente. Já sabe que em relação à Euribor vai ter de baixar o spread, vai ter de mudar de banco, eventualmente, aproveite para renegociar o seguro de vida, mudar de IAD para ITP se for o caso, melhorar as condições e reduzir a mensalidade. Também pode amortizar, já lhe disse, o máximo que puder, mas sem ficar descapitalizado. Pode também, se tiver vários créditos, sobretudo cartões de crédito, crédito automóvel ou crédito pessoal, fazer uma consolidação de créditos. Portanto, pergunto no seu banco ou então em intermediários de crédito, pesquise no Google, alternativas de fazer isso, quem é que lhe faz isso mais barato, ou seja, fica a dever o mesmo a todos, mas fica a pagar uma mensalidade muito menor. E também pode fazer mais o que em relação ao crédito à habitação. Pode também passar de taxa variável, portanto estar sujeito à Euribor, passar para taxa mista ou taxa fixa. A taxa mista é, durante 4 ou 5 anos, ficar a pagar X% fixos e depois volta a ser variável. Portanto, isto em relação ao crédito à habitação. Depois, é cortar, planear, não é bem cortar. Se calhar cortar algumas compras supérfluas em hipermercados, sim, de facto. Se puder evitar aqueles produtos que são caríssimos por quilo, e estamos a falar de coisas que normalmente até fazem mal à saúde, como batatas fritas de pacote, como refrigerantes, como outros produtos que você só saberá aquilo que consome. Bom, veja se consegue alternativas. Pode também fazer compras na Macro, no Recheio ou equivalentes. Para isso basta pedir o cartão deles e o requisito é passar recibos verdes ou estar inscrito como trabalhador independente. Portanto, desde que entregue o anexo B no IRS, pode chegar lá com o anexo B e pedir um cartão e passa a poder fazer compras mais baratas por quantidade. Nem tudo compensa, mas é também uma alternativa que eu pessoalmente estou a aproveitar. Estou a fazer muitas compras na Macro porque de facto os preços são ainda mais baratos. Deixe-me dar-lhe só mais um exemplo de como nós podemos, não digo poupar, mas conter os custos em hipermercados. Hoje, no dia em que estou a gravar, vou só aqui tirar o cinto, entretanto já parei o carro, fui às compras ao hipermercado e, mais uma vez, os preços das charcutarias estavam medonhos, mas uma coisa que para mim era incompreensível. Portanto, não comprei ali, ao balcão. Fui aos embalados e, portanto, nos embalados, isto é apenas uma dica simples,
o preço do fiambre e do queijo está muito, mas muito mais barato, cerca de 40%, no caso que eu vi e que eu comprei. No caso do fiambre e do queijo, por exemplo, estão muito mais baratos embalados do que ao balcão. E, portanto, nada me obriga a comprar à primeira sem comparar fiambre a 15, 16 ou 18 euros o quilo. Quer dizer, isso é o preço da picanha. Sendo que se calhar a picanha já está a 25, 26 ou 27. Portanto, temos de fazer esta gestão financeira diária. Por favor, não pense, isto está uma desgraça, mas vou pagar na mesma e vou esperar que o Estado me dê de vez em quando mais 125 euros. Não, essa não é de todo a solução. Se está a pensar assim, está a pensar mal e está a prejudicar-se a si próprio. Portanto, compre só o que precisa, depois de comparar, e na quantidade certa para não desperdiçar. Se seguir todas estas estratégias, talvez lhe sobre ainda algum dinheiro ao fim do mês, ou talvez não chegue a entrar em valores negativos, que é o pior que pode acontecer. Em todas as circunstâncias, nunca, mas nunca, faça um crédito para pagar outro crédito ou para pagar dívidas. Antes disso, renegocie, fale, conversa, diga que está com dificuldades, aponte alternativas, encontre soluções. Créditos para pagar dívidas, nunca. Mesmo que tenha de pedir ajuda, por exemplo, à DECO ou outras instituições, mas evite fazer isso até ao último minuto. Em relação ao crédito à habitação, ou a créditos pessoais, ou crédito automóvel, nunca falhe um pagamento, ok? Os bancos já estão a avisar, atenção, se reestruturarem, e reparem que reestruturar não é ainda entrar em dívida, mas se só por reestruturar já vai ficar com o nome manchado no Banco de Portugal, se falhar uma prestação, então é que fica mesmo definitivamente lá e durante bastante tempo. E isso vai dificultar-lhe muito a sua vida no futuro. Portanto, a mensagem principal deste episódio do podcast é: haja por prevenção. Já devia ter começado a ter esta atitude proativa de arregaçar as mangas e reduzir todas as suas despesas e tentar aumentar as suas receitas, fazendo outras coisas que lhe possam trazer algum dinheiro, mesmo que sejam só 50 ou 100 euros ao fim do mês. Vamos aqui nas nossas boleias, tentando perceber como é que as coisas vão evoluindo, mas para já, o meu conselho é isto que eu estou a fazer e até ao momento está a resultar. Portanto, se resulta para mim, espero que resulte para vocês. Muito obrigado pela sua companhia, boas viagens, boas poupanças. Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 euros. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt.